Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez e hoje pra gente falar de algo diferente, fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Já que foi criado esse dia do goleiro, vamos falar sobre os goleiros que eu vi jogar. Vamos falar sobre isso. Depois eu quero a opinião de vocês também aqui nos comentários. Antes, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Vai lá e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Vamos lá, moçada. É dia do goleiro, aniversário de Manga. Talvez o maior de todos, né, da história do futebol brasileiro. E jogou muito no Inter, campeão, histórico campeão no Inter e também jogou no Grêmio. É ídolo no Inter, é ídolo no Botafogo. Mas aqui, esse canal, a gente fala de Grêmio. Então vamos falar sobre esses goleiros do Grêmio, né? Sobre esse momento de goleiros do Grêmio. Aliás, que momento, né? A gente falar de goleiros do Grêmio quando tem a semana polêmica com relação a Adriel. Mas vamos lá, não vamos falar sobre Adriel agora. O assunto Adriel já foi. O assunto Adriel já passou. Então a gente segue falando aí de outras situações. Vamos relembrar um pouquinho a história. E é um assunto que eu gosto muito, que é a história do futebol, a história do Grêmio. Aliás, para quem não sabe, vou falar aqui rapidinho, né? Eu sou jornalista por formação desde 2008, né? Me formei na Unicinos, hoje sou um estudante de História, né? Estou fazendo a faculdade de História, realizando um sonho também de adolescência, que era ou era o jornalismo ou era a História. E agora, depois de velho, resolvi voltar a estudar. Gosto muito da história. Vamos falar sobre essa história, então, né? A história do Grêmio. Eu não fui muito bom jogador de bola, nunca joguei bola, inclusive quando estive na escolinha do Grêmio, eu digo que eu passei, nem que eu joguei, eu digo que eu passei no dia que quiseram me colocar como goleiro, eu chorei no vestiário e disse que eu não ia jogar de jeito nenhum de goleiro e voltei para minha posição, que era zagueiro. Mas eu tenho uma lista daqueles caras que quando a gente faz assim, ó, a lista dos maiores de todos os tempos do Grêmio. A minha lista, não vou colocar uma seleção, mas quando eu faço a minha lista dos maiores de todos os tempos do Grêmio, no top 3, ela tem um goleiro. É claro que Renato Portaluppi, ele tá no topo. E o número 2 é um goleiro. Eu coloco o Darley como número 2 nessa história do Grêmio. E o Darley, por óbvio, passa a ser o meu goleiro preferido da história do Grêmio. E por que isso? O Darley é um cara que eu, adolescente, acompanhei. Vi ele fazer tudo o que ele fez naqueles anos, a partir de 1994, a campanha da Libertadores de 95, o Brasileiro de 96, que ele jogou demais. Então, o Darley, para mim, ele representa muito, né, nesse dia do goleiro. Colocar o Darley como o número 1 na história do Grêmio, para mim, é fundamental. E fundamental porque o Darley, ele representa também uma mudança de espírito. Vamos lembrar, né, que assim como aconteceu recentemente, o Darley, quando ele surge num Grêmio que também vem se reestruturando de uma Série B de Campeonato Brasileiro, que também é um Grêmio que precisa mudar, que precisa revolucionar, que precisa voltar a ter identidade. E o Darley é o cara que traz essa identidade para o Grêmio. Então, ele representa isso, essa mudança. E eu, adolescente, ali 14, 15 anos, indo ao Olímpico para ver o Grêmio jogar, vi no Darley aquela figura espetacular. Vi o Darley aquela figura que trazia, que brigava pelo Grêmio. Então eu vi, além de jogar muito, brigava pelo Grêmio. E o Darley é o cara que crescia nas decisões. Tecnicamente, ele pode até não ter sido o melhor goleiro do Grêmio. Mas ele é o cara que na hora da decisão ele crescia e crescia demais. Na hora do Grenal ele crescia demais. Na hora de ser campeão ele crescia demais. Então o Darley, para mim, ele representa isso. Ele devolve uma identidade para o Grêmio. Quando o Grêmio precisava de recuperar essa identidade, ele devolve essa identidade para o Grêmio. Ele faz história ficando longos anos como goleiro do Grêmio e conquista muitos títulos com a camisa do Grêmio. Então, para mim, o Darley, ele tá nesse top 1. O meu segundo goleiro não pode ser diferente. Meu segundo goleiro é Mazzaropi, campeão do mundo. O título mundial eu tinha 3 anos, então é óbvio que o título mundial eu fui acompanhar depois. Tinha o disco da Rádio Guaíba com a narração do Ranzolin, e eu escutava aquele disco ouvindo o Ranzolin falar daquela defesa do Mazzaropi, que a bola passa no meio de todo mundo e o Mazzaropi está lá no último instante, o Mazzaropi consegue, num puro reflexo, pegar aquela bola. O Mazzaropi é campeão do mundo. E quando eu começo a ir ao futebol com meu pai, lá por 1985, o Mazzaropi é o goleiro do Grêmio, e o Grêmio enfileira conquista de títulos gaúchos.
que era o que dava para conquistar naquela época. O Grêmio quase conquistou com o Grêmio Show, mais coisas em 88. Mas antes disso, e naquele período, o Grêmio conquista vários títulos gaúchos, e Mazzaropi é a figura. E Mazzaropi também é um que ele encarna a identidade do torcedor gremista. Tanto é que se torna gremista até hoje. Vive em Porto Alegre, faz parte das jornadas da Rádio do Grêmio. Então, ele é uma figura que tem que estar. Então, o Mazzaropi é o meu número 2 nessa lista. E o meu número 3, apesar de eu gostar muito de história, meu número 3 pode surpreender muita gente, porque o meu número 3 é Marcelo Groi, por toda a história que ele construiu, pela figura que ele é e por toda a história que ele construiu. Um cara que vem desde 12 anos de idade no Grêmio, esperou o momento dele. Ele foi por muitas vezes criticado, e olha, quando ele não foi titular, quando o Dida foi titular, ele foi perseguido por jornalista que era identificado com o Grêmio, que merece tudo, mas que perseguiu o Marcelo Groi. E o Marcelo Groi resistiu a tudo isso. E não só resistiu, como ele faz parte dessa outra renovação do Grêmio. Um Grêmio que conquista a Copa do Brasil, que conquista a Libertadores da América. E Marcelo Groi está presente nessas conquistas, sendo fundamental nessas conquistas. Então, por isso, o Marcelo Groi entra na minha lista dos 3 maiores goleiros da história do Grêmio. E aí é claro que logo atrás dele vem ali Eurico Lara, porque eu não vou brigar com o Lupicínio Rodrigues. Nenhum de nós, nenhum de você que vai assistir esse conteúdo aqui viu o Lara jogar. Mas eu não vou brigar com o gênio Lupicínio Rodrigues. Se ele botou o Lara no hino é porque o Lara, ele é o craque imortal. Emerson Leão, que eu também não vi jogar, mas a gente vê em vídeo. Não vi jogar no Grêmio, vi jogar depois em outros clubes, até o fim da carreira dele. Mas Emerson Leão conquista Campeonato Brasileiro com o Grêmio. Então é claro que a gente tem que colocar esses outros nomes. Mas Danley, número 1, Mazzaropi, número 2, Marcelo Groi, número 3, são os meus goleiros nessa lista. Eu quero saber da lista de vocês, quem são os maiores goleiros da história do Grêmio, para vocês que me acompanham aqui no canal. Deixa teu comentário aí, eu quero saber. E além de deixar teu comentário, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo. Aliás, nessa quinta-feira eu vou narrar Grêmio e ABC com o microfone da Rádio Guaíba e eu conto com a companhia de todos vocês direto da arena. Valeu, moçada. Obrigado. Até mais.